Bem, amigos do Periscope, falamos ao vivo e a cores para você que nos assiste aí da sua casa em todo o Brasil, né? Muito obrigado. Hoje começa a possibilidade de fazer a live pelo Instagram, não é isso? Agora me parece que a live do Instagram é quem viu, viu, quem não viu, não vê mais. Eu quase fiz a de hoje lá no Instagram, mas não deu para fazer, né? Boa noite, Pedro Medula, boa noite, pessoal de Aracaju, de Recife, boa noite para todo mundo que assiste, né? Boa noite, Santos. Bom, então, como o Facebook é limitado e não dá para rever, né? Então tá. Eu vou testar de alguma forma, fazer a de hoje aqui. Daqui a pouco eu repito lá o que a gente conversar aqui. Acho que vou repetir, vamos ver. Pessoal, eu quero conversar com vocês sobre a diferença entre remorso e arrependimento. Só um detalhe antes da gente começar. É que se você pretende fazer o concurso do Ministério Público de Minas Gerais, se inscreva no curso do CPIURES, tanto no curso intensivo quanto no dia D. O dia D eu não estarei do Ministério Público de Minas Gerais, porque estarei do Paraná. Mas aproveite as mega promos e as mega promos e a Black Week. Mas vamos bater um papo sobre a diferença entre remorso e arrependimento. Vem de um livro que eu tenho lido do Samuel Vieira, e depois dessa leitura, eu pensando um pouco sobre a diferença entre remorso e arrependimento, chegamos a um ponto que nós poderíamos conversar aqui. Qual a diferença entre remorso e arrependimento? E como num livro de direito a gente começa falando do ponto em comum. O ponto em comum é que ambos causam arrependimento. Aliás, o ponto em comum é que ambos causam tristeza. Esse é o ponto em comum. Ambos causam tristeza. Tava travando, não vai mais, porque a bateria tá acabando e apareceu aqui para eu clicar. Então, qual é o ponto em comum de remorso e arrependimento? É que ambos causam tristeza. A diferença é que o remorso conduz à revolta e o arrependimento à mudança de comportamento. Por exemplo, aconteceu alguma coisa, você fez alguma coisa, você diz, fiz errado. Se você tem um arrependimento por aquilo, você se entristece, porque afinal de contas você fez algo errado contra alguém, contra as suas convicções, contra você mesmo, contra Deus, contra qualquer pessoa. Isso gera tristeza. Mas se a partir de aquele momento você muda de comportamento, é porque na verdade o que você sentiu foi a tristeza típica do arrependimento, e daqui para frente você tem um comportamento diferente do que você tinha. Isso é arrependimento. Revolta não. Na revolta, o remorso não. No remorso você fica triste com o que você fez, triste com o que te aconteceu, mas você não muda de comportamento, você se revolta. O arrependimento começa negativo e faz uma mudança positiva. O remorso começa negativo e ou te paralisa ou avança do ponto de vista negativo. Eu vou te dar um exemplo. Então, arrependimento leva a mudança de comportamento, remorso leva a revolta. Vou te dar um exemplo. O exemplo primeiro bíblico. Judas, quando trai Jesus, em seguida sente remorso, não é arrependimento. Tanto é que ele vai lá e se suicida. E se suicida porque ficou com remorso do que ele havia feito. Então o remorso levou à morte, um sentimento de tristeza que levou a um comportamento pior do que o inaugural. É diferente do sentimento de arrependimento. Por exemplo, você vai ter Paulo. Paulo persegue cristãos. Uma hora ele se arrepende, e na hora que ele se arrepende, ele tem uma tristeza pelo que ele já havia feito no passado,
mas ele muda de comportamento e agora quem perseguia protege. É mais ou menos essa a ideia. Trazendo para o mundo de hoje, ou para a história contemporânea, basta você pensar na crise de 29. A crise de 29, a quebra da Bolsa de Nova York, ela é marcada por vários suicídios. E por que ela é marcada por vários suicídios? Porque a pessoa, de repente, tinha remorso do que aconteceu com ela, do que ela fez, do investimento que ela valor, e de repente se viu ali arrependida do que efetivamente ela fez. Isso causou remorso e levou a pessoa ao suicídio. É muito diferente da sensação, e aí digo sensação, de arrependimento. E eu vou te dar um exemplo contemporâneo do arrependimento e do que ele levou. Por exemplo, basta você pensar, por exemplo, no que aconteceu com Abílio Diniz. Se você ouvir as várias palestras de Abílio Diniz, e ler os 2, 3 livros que ele escreveu, 2 que ele escreveu e mas o último que ele escreveu e o anterior, que foi escrito pela Cristiane Correia, você vai perceber que ele diz com todas as letras. Se ele cometeu um erro, o principal erro dele foi ter assinado um contrato com o Cassino sem perceber o erro em que ele incidia. E ele se arrepende profundamente desse erro, mas ele não sente remorso. Por quê? Porque isso fez com que ele se reencontrasse. Ele realmente perdeu aquele jogo. Teve que sair do Pão de Açúcar. Teve que construir uma outra história, diferente da que ele havia planejado. Com certeza não estava nos planos dele 20 anos atrás o que aconteceu. Mas ele se arrepende de um erro e muda de comportamento. E agora ele presta milhões de vezes mais atenção antes de fechar um contrato. Ele se reencontrou, ele conseguiu a presidência de um conselho e a cadeira em um conselho também mundial do Carrefour. Enfim, ele muda de comportamento e se reencontra. O que eu percebo aqui efetivamente de diferente? É que se o que aconteceu na sua vida está produzindo remorso, você está só se revoltando, ficando mais triste, e o comportamento que você está adotando está te levando para uma situação pior do que a inaugural. Agora, se o que você fez lá atrás produziu arrependimento, você começa triste, mas você diz, a partir de agora vai ser diferente. Eu não estudei como eu tinha que ter estudado na faculdade, então a partir de agora eu vou estudar. Eu fui péssimo marido, péssima mulher, é verdade, me arrependo, mas a partir de agora eu vou ser muito melhor. Eu fui péssimo filho, mas a partir de agora eu vou ser ótimo filho. O que eu percebo é que a mudança de comportamento foi precedida pelo arrependimento. Cuidado, pessoal do Núcleo, um abraço. Cuidado para você não confundir remorso com arrependimento e não ficar parado no meio do caminho e nem regredir. Pode ficar triste pelos erros, mas em seguida mude de comportamento. Se arrepender é normal e inclusive é inteligente. Ficar remoendo e viver o remorso, isso não. Isso só conduz para o regresso. Tá certo? Então tá bom, gente. Era isso que eu queria conversar. Algumas falhas na transmissão hoje, mas cá estamos. Um abraço e até mais. Tchau, tchau. Calma aí, espera, não saio não. Tem um negócio para falar com vocês. É o seguinte, eu deixei um link no meu Instagram agora, que é do Conascenf. O congresso é gratuito e é online. E esse congresso, obviamente, é voltado principalmente para advogados. Mas, nesse congresso, William Douglas fala de liderança, eu falo sobre paixão pela vitória e tem vários outros assuntos legais que vão ser tratados dentro desse congresso. O congresso é online e é gratuito. Depois, se você quiser um certificado, tem a possibilidade, mas para participar do congresso é gratuito e é online. Eu deixei o link no meu Instagram agora.
Então, eu vou te pedir, e eu fiquei muito feliz, eu vou pedir para vocês isso também, é que eles aferiram lá que de todos os congressistas, eu sou acho que o terceiro que as pessoas mais se inscreveram, né, em razão de. Então, assim, se você puder se inscrever, além de tudo, você me ajuda a subir nesse ranking. Então, Ego Online, é gratuito, o link tá lá no meu Instagram, e aí se vocês puderem, eu agradeço. Se inscrevam, assistam, o congresso vai ser bem legal. Ah, eu não quero assistir essa palestra, quero assistir a outra. Assista, são 40, 30 minutos cada palestra, a minha é mais ou menos isso também, e a gente se vê lá e aqui, tá certo? E até amanhã, gente, um abraço, tchau, tchau.